ainda está faltando o senhor apresentar o texto de uma contribuição normativa para a igreja. Esse texto não tem, meu querido. Agora, do dízimo eu tenho. Tenho Jesus falando do dízimo. Não é uma norma? Norma. Ele manda. Opa, vamos lá. Onde que é uma norma? Pera aí. Vamos lá? Vamos. Posso? Então vamos lá. O senhor acabou de apresentar. Só tem esse texto. Mateus 23, 23. Bom, mas tem um. Você tem algum? Eu acabei de falar pro Eu senhor. tenho um. Segue o seu. Ó, eu tenho um. Você tem quantos? Vamos lá. Nenhum, né? Então tá bom. Então vamos lá. Capítulo 23. Cadê os óculos? Eu esqueci no carro meus óculos, rapaz. Tô aqui igual o Bartimeu aqui, ó. Vai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sim. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei. Aí as pessoas tomam esse texto aqui dizendo que Jesus está condenando o dízimo. Não. Ele está simplesmente mostrando a hipocrisia. Ou seja, eles davam prioridade ao dízimo, mas a justiça, a fé, eles não praticavam. Agora, o fato de uma pessoa não praticar a justiça e a fé e o amor, não significa que ela não tenha que cumprir com a outra obrigação que aqui está. E é justamente o que Jesus diz no final. Olha só. Do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ele está dando a ordem. Sim, mas serve pra graça? Não, espera um pouquinho. Quem falou aqui? Jesus, certo? Jesus, sim. Jesus disse, mandou fazer isso aqui. Agora, quando nós tomamos o texto de Hebreus, capítulo 7, mostrando que Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, veja que não é segundo a ordem de Arão. Melquisedeque recebeu os dízimos. Jacó depois recebeu, também pagou os dízimos. Foi um a lei, bom, seja lá como for, eu tenho nas escrituras uma prova disso. Depois a lei foi instituída os dízimos. Jesus está aqui dizendo que eles não deviam parar de entregar o dízimo. Depois diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu penso que estou em vantagem em relação ao senhor, porque o senhor não me apresentou nenhum texto de uma oferta ou de uma contribuição normativa como prática para a igreja. Se o senhor me mostrar, é o que eu disse, eu já paro o debate aqui, o senhor já ganhou. Tá bom. Se isso é normativo, então nós temos que entender também que o Mateus 8,4 tem que ser normativo, pastor. Porque Jesus diz assim, ó, ensinando o que eles deveriam fazer. Quando tá em Mateus 8,4, Jesus diz assim para o leproso, que curou o leproso, vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então é o seguinte, hoje não temos mais essa prática. Não existe mais essa prática. E o que eu quero que o senhor entenda é o seguinte, Jesus falou, Mateus 23, 23, sim, mas Jesus disse para quem? No início nós já entendemos, Jesus não está falando para a igreja, pastor. Bom, mas nós temos em Hebreus, eu acabei de apresentar para o pastor. Mas em Hebreus, Jesus... não, tá, vamos lá. Em Hebreus, Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora a pergunta que eu deixo para o senhor, eu continuo. Se o dízimo não é uma prática normativa para a igreja não deve dar, não deve contribuir com os dízimos, é o que o senhor está deixando entender. Sim. Eu gostaria que o senhor apresentasse aqui para esse público qual é o tipo de contribuição que a igreja deve apresentar como normativa para a manutenção da igreja, por favor. Então, quando eu falo pro senhor que Paulo deixa bem claro. Aonde? Essa clareza, isso que eu quero ver, essa clareza. Quando Paulo chega e fala assim, olha, a partir de hoje, as ofertas, ela tem que ser generosa. Não, pera um pouquinho, mas vamos lá, o senhor leio, veja bem, o seu discurso inicialmente era um discurso exegético, agora é o que eu penso, é que Paulo, mas o senhor não foi o texto. Vamos ao texto, por favor, vamos lá. Qual é o texto? Qual que é? Vamos lá, pastor. Deixa eu pegar aqui um texto. Pegando sobre Barnabé, ele era um levita. E nós não vemos o Barnabé ele tendo essa prática. Pera um pouquinho. Eu pensei que o senhor ia pro texto. Calma aí. Não adianta, pastor. pastor. Você pediu o texto, ele tem que explicar. O que ele falar, você responde. O senhor debate naquilo que eu estou falando. É simples. Então, aí diz que Barnabé, ele era um levita. Então, o levita, ele tinha que receber os dízimos. Mas diz que ali no início ali da igreja, Barnabé vendeu tudo e deu, pastor, aos pés dos apóstolos. Então, nós temos que entender o seguinte, se fosse... Então, ele perguntou qual é o modo de contribuição que o irmão vê na Bíblia para entregar. O senhor conta que a pessoa dê 10%. Aí o senhor citou que o Barnabé deu tudo. É a média. Então o Barnabé deu 100%. Deu 100%. Então o senhor, ao invés de 10%, o senhor defende que o cristão tem que dar 100%? Generosidade. Não importa se é 10, não importa se é 1. Não. Pastor, eu quero que o senhor entenda o seguinte. Tá bom. Quando eu falo de porcentagem, eu não estou falando que a pessoa ela não tem que ofertar, que a pessoa não tem que contribuir na igreja. Que isso aí é uma falácia. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte, que quando eu imponho 10% para a pessoa, aquele que tem mais, ele não vai dar mais, porque ele está apegado naquela porcentagem. Mas aquele que tem menos, ele vai ficar meio que difícil de dar. O que eu entendo na igreja atual é o seguinte, se eu posso dar mais, eu dou mais do que 10%. Se eu posso dar menos, é menos. E o que eu não concordo hoje atualmente, é as imposições que é feita juntamente aos membros da igreja. A imposição que é feita. Comecei a gostar agora de ouvir. O senhor não gosta das imposições. Então o senhor está transformando a distorção numa regra. Olha só, a distorção numa regra. Nós estamos trabalhando com as escrituras, pastor. Sim.
as escrituras. E eu ainda estou esperando o texto que o senhor vai apresentar. Se o senhor for apresentar a atitude de Barnabé, e não somente de Barnabé, espera um pouquinho, da igreja, logo quando? Depois do Pentecostes, Atos 2. Não era 10%, nem 20%, nem 50%, e nem era do jeito que o senhor está falando, que eu posso. Porque se for o que eu posso, eu nunca posso. Ninguém pode. Dízimo, em primeiro lugar, pastor, eu deixei tudo isso, é uma questão de fé. Segundo, é uma questão de adoração. Terceiro lugar, além de adoração, é uma questão de gratidão. Então quem contribui, não contribui por imposição. Eu não defendo a obrigatoriedade do dízimo, é a pessoa obrigada. A pessoa tem que fazer isso por fé, a pessoa tem que fazer isso por amor, a pessoa tem que fazer isso por gratidão, mas está aqui. Agora, se for esperar algum crente fazer quando ele pode, a gente nunca pode. Quando é que você pode tirar 10%? Você ganha 10 mil, vai tirar R$1.000. Você não pode nunca. Porque o mamão toma conta do nosso coração. E nós não podemos compartilhar com o mamão. Então, se nós vamos obedecer rigorosamente esse critério que o pastor estabeleceu, da igreja primitiva, lá no capítulo 2, e de Barnabé, você vai ter que dar tudo. Tudo que o senhor tem. Você percebe? Agora, não existe, na verdade, pastor, é uma contribuição normativa para a igreja. Tudo é por fé. A oferta é por fé. O dízimo também é por fé. As pessoas que obrigam, que pressionam, isso aí não está nas escrituras, essa obrigação, essa forçação. Mas é uma contribuição por fé, por amor, por gratidão. É isso que existe. Bom, já passou mais da metade do programa, tem que fazer um intervalo. Comecei com o pastor Geraldo, terminei com o pastor Elias. Vamos pro próximo bloco, vira aí, a gente volta já.